Voltamos com mais um vídeo, pessoal. Segunda-feira, 5 de maio, e vamos falar sobre a queda da ministra Cida Gonçalves do governo Lula. Rapidamente, pessoal, dá um panorama aí da criação do Ministério das Mulheres. Em 2003, no primeiro governo Lula, esse ministério foi criado, tá? Ele vai muito além de um caráter simbólico, porque é um ministério prático que articula com uma série de outras pastas, articula com a sociedade, articula com o Congresso para conseguir atingir os seus objetivos aí, tá, pessoal? Ele foi reativado em 2023, especialmente depois aí dos retrocessos na pauta de gênero que a gente viveu durante o governo Bolsonaro, né? Que extinguiu também a Secretaria de Políticas para as Mulheres em 2019, né? E a ministra Cida Gonçalves, ela era vista como uma nomeação técnica, tem um histórico nos movimentos feministas, em políticas públicas, mas ela não tinha um perfil de articuladora política, algo que é essencial nesse ministério que, como a gente falou, dialoga com o Congresso, movimentos sociais e demais pastas, né? Pessoal, tem só um pontinho que eu queria comentar, não queria deixar de falar com vocês, que é o seguinte: muitas vezes uma ministra, um ministro, ele é demitido, ele sai do governo, e não é por uma questão de incompetência não, tá? Articular, muitas vezes a articulação, que nada mais é do que uma comunicação, ela chega no limite, e por vários motivos, tá? A comunicação é complexa, se vocês quiserem depois a gente faz um vídeo com mais detalhes sobre comunicação, mas ele chega no limite e muitas vezes você precisa de uma pessoa nova para chegar e conseguir dar andamento nas pautas, porque as coisas se atravancam, são vários interesses que vão sendo moldados e ajustados ao longo do percurso. Então eu acho que essa saída também tem muito a ver com isso, tá, pessoal? Não vejo como um fracasso. Quando a gente olhar um pouco mais à frente ali a série histórica do que se fez, do que se veio construindo, a gente vai ver que teve acontecimento, né? Então, acho que é por aí, pessoal. Então, pessoal, a falta de articulação política trouxe muitas críticas aí e trouxe pouca visibilidade para o Ministério, o que eram problemas percebidos pelo Planalto, tá? Então, recentemente, com uma denúncia de assédio que aconteceu ali dentro da pasta, assédio moral, né? Mesmo que não houvessem provas contra a ministra, o governo optou aí por uma troca para evitar desgastes, principalmente agora no panorama e no contexto que a gente está passando, tá? A gente tem também, pessoal, a pressão de movimentos feministas, tá? Algumas das correntes aí mais efetivas aí do país cobravam a implementação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. E aí nós tivemos, a partir de 2007, com a criação do Ministério, né, até 2010, uma implementação tímida do pacto, né? Ele foi criado como um acordo de cooperação, mas não tinha orçamento próprio e não tinha metas rígidas. Então ocorreram avanços pontuais, como a implementação de algumas delegacias das mulheres, mas insuficiente ainda, entre 400 e 500 em 4 anos, né, delegacias. E se você pensar num Brasil inteiro, isso é um número muito baixo, fica abaixo de 2% dos municípios com essas delegacias, né? A gente teve também, nesse período, a capacitação de agentes públicos, juízes, policiais, sobre a Lei Maria da Penha, né? E um problema grande que a gente teve nessa implementação, pessoal, foi que muitos estados assinavam o pacto, mas não agiam. E aí, de 2011 a 2016, a Dilma manteve o pacto, promovendo poucas inovações, mas seguindo o rumo dele, né? Ela não reformulou, manteve todas as ações existentes, né? Fez a criação da lei do feminicídio em 2015, que foi importante, e precisava também de um plano específico para combater o feminicídio, né? O orçamento ficou estagnado, né? A Secretaria de Políticas para as Mulheres nunca ultrapassou 0,02% do orçamento federal, e a crise econômica de 2014 a 2016 trouxe uma série de cortes em políticas sociais que afetaram principalmente o programa para as mulheres, mostrando que, na realidade, quando corta, uma parte da população que sofre junto com esses cortes aí e que tem até prioridade no sofrimento são as mulheres, né?
E aí de 2016 a 2018 a gente tem o Temer desmontando a política para as mulheres, né? Extinguiu o Ministério das Mulheres e rebaixou a secretaria, rebaixou o Ministério para uma secretaria, né? Fez um corte de 43% no orçamento para as políticas de enfrentamento à violência, ou seja, né, promoveu a violência, né? E o pacto virou uma letra morta. Nenhum novo estado aderiu depois de 2016. E aí veio 2019 a 2022, com Bolsonaro destruindo o pouco que restava. Jair Bolsonaro extinguiu a Secretaria de Política para as Mulheres, transferiu as políticas para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que a Damares chefiava, cortou 95% dos recursos, né? O Ligue 180 foi desmantelado, o atendimento caiu cerca de 70%, e os feminicídios aumentaram assustadoramente. Aí agora, pessoal, de 2023 a 2024, o Lula recria o Ministério das Mulheres foi recriado, e em 2024 foi lançado o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. E por que demorou, pessoal? Sabe por quê? Porque a prioridade foi reconstruir as estruturas básicas, foi tudo destruído. Então o Ligue 180 teve que ser reconstruído, teve uma enorme dificuldade de articulação com os governos estaduais, porque eles estão radicalizados, estão sob gestão bolsonarista, como São Paulo, como Minas Gerais, como outros estados aí que a gente sabe bem, e o orçamento ainda continua baixo. Esse orçamento precisa subir drasticamente para a gente ver mudança nisso. E vamos entrar um pouco mais em detalhe no que é o plano. Então vamos lá. Os principais pontos do Plano Nacional de Prevenção ao Feminicídio foi, primeiro, o fortalecimento da rede de proteção através da expansão das delegacias das mulheres, de criação de mais varas especializadas em violência doméstica e da melhoria do atendimento do 180. Segundo ponto, prevenção e educação através de campanhas de conscientização em escolas sobre masculinidade não violenta, inclusão de gênero e direitos das mulheres no currículo escolar. E terceiro ponto, aperfeiçoação da legislação através do monitoramento da Lei Maria da Penha, para incluir monitoramento eletrônico de agressores e aceleração de processos de feminicídio, que hoje muitos casos prescrevem. Quarto ponto, dados e monitoramentos do Sistema Nacional de Dados Unificados sobre Violência contra a Mulher e parceria com estados para mapear regiões críticas. E o quinto ponto do plano é o apoio às vítimas, com aumento de abrigo para as mulheres em risco e programas para empreendedorismo feminino para vítimas de violência. E aí o que a ministra Márcia pode e deve fazer? Ela tem que articular com governadores, prefeitos, para efetivar o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Ela precisa brigar por mais orçamento no Congresso, mostrar que a violência de gênero custa 5 bilhões ao ano ao país, isso é dado do IPEA. Ela precisa cobrar integração de dados entre União, Estados e municípios, fortalecer o Ligue 180 com tecnologia e parceria estadual, e envolver o judiciário para acelerar processos de feminicídio. Só assim, integrando e articulando, é que a gente vai conseguir resultado nessa área tão crítica, tão importante e tão custosa para todo mundo, pessoal. É isso aí, pessoal. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e logo mais tem mais.